Hoje o nosso papo é sobre o cristão deve ser proativo, nunca inativo e jamais radioativo. E quando a gente fala do cristão ser proativo, a gente está pensando no cristão ser ativo, ser verdadeiro, ser sincero e se multiplicar. Então a gente vai começar com um texto que a Simone vai ler para que a gente comece a entender o que é a gente ser proativo para Deus. Lê para a gente esse texto, por favor. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2. É algo intencional. E a gente vai agora definir o que é proativo. Então eu vou ler aqui a definição de ser proativo. Proativo significa ter iniciativa de agir e antecipar soluções para problemas ou oportunidades sem esperar que alguém diga o que fazer. Mas ser inativo significa a falta de atividade física ou mental. Então a gente já definiu o que é ser proativo e ser inativo. E eu vou começar te contando uma história. Eu e a Simone, nós fomos para o interior de São Paulo, aqui próximo, mais ou menos uns 120 quilômetros de São Paulo, e ficamos um final de semana só nós dois, sem os nossos filhos. E aí fomos procurar um restaurante, outro, e achamos um restaurante daquele típica comida mineira. Fogão de lenha, comida boa. E o que mais chamou a atenção nossa foi que a gente estava jantando e lembrando do Eric, meu filho, da Giovana, minha filha, do meu pai, da minha mãe, da minha sogra. A gente estava lembrando da família. A gente estava tendo uma experiência maravilhosa ali. Mas na nossa cabeça, e foi o que a gente fez, a gente queria chegar em São Paulo e contar para eles, falar, olha, eu vou levar vocês lá, para vocês experimentarem essa comida, que era muito boa. E a gente fez. A gente pegou o carro, enchemos 2 carros de família e fomos jantar uma noite lá. Saímos de São Paulo para jantar nesse local, porque a comida era boa. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque a nossa relação com Deus, ou nossa experiência com Jesus, deveria ser da mesma forma. Eu experimentei uma coisa boa com Jesus, então se eu experimentei alguma coisa, eu já posso falar de Jesus. Então no momento que eu entendi o plano de salvação, que o dia que eu morrer eu vou para o céu através de Jesus, que é o que a gente faz aqui te contando essa condição que Deus colocou. Então Deus deixou uma condição. Qual que é a condição? Para eu ir para o céu eu preciso aceitar Jesus, que é o que está na Bíblia. A gente não está inventando nada. Se Deus deixou essa condição e eu entendi e eu aceitei, no momento seguinte eu já tenho o que dar. Então agora, se eu tenho isso, eu já tenho o que distribuir para as pessoas. Então eu preciso ser proativo. Deus quer que eu seja proativo em relação a tudo isso. Olha o cachorrinho latindo, não tem problema, vamos seguir. Então, essa proatividade é necessário da nossa vida. Você quer falar? Eu quero falar. Na verdade, quando a gente experimenta essa coisa boa e a gente quer compartilhar, a gente tem às vezes aquele sentimento, será que eu sei falar tudo? Mas na verdade a gente só vai falar, olha, é bom, é muito bom, experimenta. Né? Mas o que a palavra também nos diz é para a gente guardar os mandamentos, que está escrito lá em João 14:15, que diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E temos outra passagem também lá em Lucas que diz assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, nós temos que entender que temos que ser discípulos, temos que estudar a palavra, buscar nela ensinamentos, né, dentro da palavra de Deus, para poder partilhar. Eu acho que até que o negócio da pessoa não se acomodar, né? Exatamente. A pessoa fala assim, ok, eu aceitei Jesus, então se eu vou falar de Jesus eu não preciso me preparar, não preciso aprender mais. É também isso que você está falando, né? Isso. E tem outro caso também, quando a gente lembra do certo samaritano, né, da história do certo samaritano, que está lá em Lucas 10:33, que diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Hoje em dia, eu tenho que olhar muito mais para o lado e sair da minha zona de conforto e entender que isso também ocorre hoje. Talvez a bolha, né? Sair da bolha, né? Sair daquela coisa gostosa e quentinha que a gente tem sempre e olhar, olha, eu tenho uma pessoa que passa na rua que
possa precisar de mim, que eu possa falar alguma coisa, e nós temos sempre o que dar. Então isso me incomoda bastante, que às vezes as pessoas acham que isso é só do passado, mas não, isso acontece agora, e nós precisamos ser o olhar de Jesus aqui na Terra. Eu acho que o que você está falando também é sobre, muitas vezes a pessoa pensa só na parte do dinheiro, né? Eu vou ter que dar o dinheiro. E muitas vezes a pessoa, além do dinheiro, ela precisa da atenção, ela precisa do olhar, ela precisa do cuidado, de coisas que a nossa, infelizmente, a nossa geração, a gente tem que ser sincero, a gente está sendo criado para ser individualista. A gente se resume à nossa bolha. Então, nosso carro é o nosso microsistema. Sabe, eu estou dentro do meu carro, se o meu carro é blindado, melhor ainda. Eu não tenho contato com o mundo exterior. Eu quero amar o próximo, mas só aquelas pessoas que estão próximas É, bem de próximo. mim. Se a pessoa não está tão próxima, eu não preciso nem amar. E, na verdade, Deus quer que a gente vá, a gente faça, não só quando a pessoa vem até mim, mas que eu tome a atitude de ir, de levar o evangelho. Quando eu falo levar o evangelho, falar de Jesus, do plano de salvação, da libertação que a pessoa pode ter, do novo estilo de vida que a pessoa pode ter através de um convívio com Deus. Criar oportunidades, né, de abençoar. Acho que é ser intencional, talvez, né? Criar oportunidades, ser intencional. Não, eu vou ser intencional. Eu vou puxar essa conversa pensando, porque é difícil. É difícil. Você está num ambiente corporativo, vamos traduzir, né, ambiente corporativo na sua empresa, lá numa empresa, se você de repente trabalha numa área executiva da empresa, você puxar um assunto de Deus é muito difícil. Mas de repente, se você pegar o nosso vídeo e mandar para o seu amigo, pode ser que o seu amigo, através disso, ele fala, assistiu o vídeo, gostei ou não gostei. Se ele falar que não gostou, ok, pelo menos você puxou um papo. Então nós temos que ter as nossas estratégias. Talvez o fato de você orar na hora do almoço agradecendo já é uma estratégia. Ser proativo. É como a definição que a gente colocou no esperar. No esperar que a pessoa, que Deus te ordene. Ninguém precisou que eu chegasse pro meu pai e falasse do restaurante. Eu fui lá e falei porque eu quis. Porque eu amei a comida do restaurante. Então, fazendo um paralelo, porque eu amo a Deus, porque eu amo a Jesus, eu falo dele. Deus mandou. Ide por todo mundo é uma ordem, é imperativo. Ide é um imperativo, é um verbo no imperativo. Eu falei do executivo, mas pode ser qualquer nível da tua empresa. Na escola, na faculdade, com o seu vizinho, exato, qualquer relacionamento. Ser intencional, não fazer parte da massa. Então, são coisas que a gente pode mudar e que vai ajudar a nossa vida. E o nosso objetivo é esse, mas também tem o outro lado que é o lado ruim. Mas e se eu for inativo? E aí é uma coisa que pode até gerar um incômodo na gente. Mas olha o que a Bíblia diz. Jesus dizendo que ele era uma árvore e que nós éramos os galhos ligados ao tronco que é ele. E ele trata ele sendo a árvore, nós os galhos, e o jardineiro como se fosse Deus. Olha esse texto que a Simone vai ler pra gente. Presta atenção na palavra. Quem é que corta? Lê pra gente. Eu vou voltar com esse quem é que corta. Lê pra gente. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. João 15:2. Olha só, está dizendo o seguinte: se eu estou ligado a Deus através de Jesus e eu não dou fruto, ele o corta. Isso não é figura de linguagem. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou deixando para você, eu te dei a salvação de graça, mas eu quero que em contrapartida disso você me dê fruto. Então não adianta, se você for um galho que não dá fruto, todo ramo que estando em mim, ao comecinho, não der fruto, ele é Deus. Deus o corta. É essa a palavra. E a gente muitas vezes passa por isso atropelado e não pensa que se eu não der fruto, eu posso ser cortado da árvore. Até o texto é videira, da videira. Eu posso ser cortado por Deus. E aí, a gente já vai linkar com o vídeo da semana que vem, que é: você pode estar a caminho do inferno e não sabe. Você pode estar a caminho do inferno e não sabe. Porque e eu não vou adiantar o que nós vamos falar semana que vem, mas você pode estar se iludindo em achar que você é um cristão e você está cometendo um erro, que é a distração, que nós já falamos nos vídeos para trás. E aí nós vamos para o terceiro. Então, ser inativo jamais. Vamos concluir isso. Ser inativo jamais.
Você tem que produzir. Se você recebeu, você tem que dar. Não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha de falar. Se Jesus ele foi bom para você, passe para frente. E se ele não foi bom para você, acredite que você ainda não encontrou ele de verdade. Porque o dia que você encontrar, ele vai ser bom para você. Porque ele é bom. Ele é bom, então ele vai fazer o bem na sua vida. E nós não estamos falando de coisas materiais. Para fazer o bem, a gente já pensa, vou ter um carro, vou ter uma casa. Não é isso. É vida. É qualidade de vida. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você pode ter todos os bens. Você pode ter aeronaves, navios, barcos, carros importados e ser infeliz. Mas você pode ser feliz se você encontrar com Deus através de Jesus. Ele pode trazer felicidade. Então ser inativo não é condição. Mas existe um terceiro grupo, que é o crente radioativo. O cristão muitas vezes é radioativo e mata tudo que está próximo. Tudo. Então você já aceitou Jesus e você começa a ser tão danoso no seu orgulho, em achar que você é merecedor de tudo que Deus te deu de graça, que você começa a ser soberbo. Você começa a ser orgulhoso, começa a se colocar numa posição de patamar superior. O que acontece? Você vai matando as pessoas que convivem com você. O gás, então, né? Aquele gás da radioatividade, vai soltando aos poucos, devagar. Algumas coisinhas aqui, outras aí ali. Você olha... E aí você acaba, né, contaminando as pessoas que estão próximas a você. Acho que é isso. Você olha para o lado e você vê que as pessoas que estão convivendo com você, ao invés dela sofrer influência para ser cristã, não, ela cria um... Não quero. Isso eu não quero para mim. Porque a gente está sendo radioativo. E aí tem cristão... E eu não vou julgar, tá ok? Mas você... E talvez venha nomes na sua cabeça, mas não julgue, tá ok? Não julgue, mas você pode ter cristão radioativo na liderança de igreja, pastores, líderes, pessoas na parte de organização da igreja. Você pode ter cristão radioativo no meio da igreja, lembrando que a igreja pra gente é um hospital. Você pode ter cristão radioativo que se diz cristão, mas não é. Não é porque ele não teve a oportunidade de encontrar Jesus. Talvez seja aquela pessoa que você conhece que você fala assim, para ser crente igual a ele, eu prefiro não ser. E colocamos um peso em Jesus que não é para ter. Lembrando, a gente espera que todas as pessoas se arrependam, como a gente tem tentado. A gente tem nossos defeitos, e tem mesmo, tem coisas que a gente luta para mudar. Mas a gente não pode ser radioativo, matar tudo que está em volta da gente. As pessoas não olharem com vontade. Jesus é a nossa imaginação, e a gente olha no The Chosen. Acho que um dos motivos do The Chosen fazer tanto sucesso era uma coisa que a gente já imaginava no passado. Sempre imaginei Jesus assim. Aquela pessoa que parava e olhava dentro do olho da pessoa e perguntava assim, o que você está precisando? E dava atenção, pegava na mão com carinho, abraçava com carinho. Esse é o Jesus que eu acredito, não é o Jesus do The Chosen, o ator. É o Jesus que eu acredito e que foi muito bem retratado por esse ator. Então por isso que existe todo esse sucesso em cima dessa série. Mas a gente vai já para a conclusão. Eu devo dar alguns frutos, né? Devo dar fruto que Deus quer que eu dê. Quais são os frutos? Eu vou falar alguns, a gente não vai falar de frutos do Espírito. Nós vamos falar de primeiro amar a Deus, que é um mandamento que... Lê para mim a sequência. Sim, amar a Deus, amar ao próximo como a nós, falar sobre a salvação, ser uma nova pessoa, deixar os velhos hábitos, ter uma vida dirigida por Jesus. E se a gente começar a analisar isso aqui, a gente vai entender que o tópico número 6, e não por isso que ele, não à toa ele está por último, ter uma vida dirigida por Jesus, é ser um servo de Jesus. Ele até nos chama de amigos, mas a gente tem que entender onde nós estamos. Na empresa que eu trabalho, eu amo meus patrões, mas eu sempre coloco eles numa posição de destaque na minha vida. Eu entendo que eles são os meus patrões com todo o respeito. Eu tenho que ter respeito. Se eu tenho respeito por eles, imagina por Jesus. Eu tenho muito mais. Mas nós não estamos no mesmo nível de Jesus. Eu acho que até vou abrir o coração um pouquinho com vocês. Até por isso que eu tenho muita dificuldade de ouvir você para Deus e Jesus. Eu tenho muita dificuldade, isso não faz parte do nosso conversar aqui. A Simone fala, para de falar disso, mas não adianta, porque Jesus, ele é. Ele não vai ser e ele não foi. Ele é o meu Salvador. E é nisso que eu acredito, porque eu aceitei Jesus. Então eu já tenho que falar para você.
Então, por mais que a sua semente você ache que seja pequenininho, eu acho que minha semente é muito pequenininha. Quando a gente fala semente, é esse falar de Jesus para alguém, a semente que você lança na vida. Pode ser pouco, mas com Deus é muito. É muito! É muito! Você pode mudar a vida de uma pessoa, que vai mudar a vida de uma família, que vai mudar a vida de uma nação, porque você se colocou na presença de Deus. A pergunta para quase todo mundo que a gente escuta e a resposta é sempre parecida, é: você ama a Deus? E as pessoas falam: amo. As pessoas falam: não, eu amo a Deus. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que Ele quer. A gente tem que se entregar na mão de Deus como Ele quer. E fazer a vontade que Ele quer para a nossa vida. Realmente a salvação não foi de graça. A salvação custou Jesus crucificado numa cruz e ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites. Esse foi o preço. Para a gente parece que é de graça, mas para a gente é de graça ao aceitar, mas produzir, ser proativo é um dever que eu e você temos. Bom papo, né? Sempre bom. Então a gente vai ser proativo, ok? Vamos ser proativo. Semana que vem, vídeo novo, não esquece, tá bom? A gente vai falar sobre, eu tô voltando aqui para achar onde está o tema. Você pode estar a caminho do inferno e não sabe. Então é um alerta pra gente aí. Assiste a semana que vem. Lembrando, nosso vídeo tem entrado toda sexta-feira às 15 horas. E ajuda a gente a distribuir aí, porque muitas vezes o algoritmo não está ajudando a gente, mas não tem problema. Se está chegando em você, isso que é importante. Se inscreve no canal, ativa as notificações, manda nosso vídeo para frente, faz a nossa corrente do bem aumentar, porque é isso que importa. Primeiro para Deus e depois para nós, porque é importante para a gente poder levar esse evangelho que foi dado para a gente de forma de graça e deve ser repassado gratuitamente. Tá bom? Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.